oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá a todos, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre a verdade na Seichonoye, lar do progredir infinito. Hoje nós vamos estudar o tema Transcenda a crise e o desemprego. E vamos utilizar como texto a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, o livro Revelações Divinas, o livro A Verdade da Vida, volume 7, e A Verdade da Vida, volume 8. Como é de conhecimento de todos, toda vez que nós utilizamos livros sagrados para o estudo da verdade, é importante que nós saibamos que tudo que está nele contido é para ser utilizado. E um livro que trata sobre o ensino da verdade, ele começa na capa. Este volume, da Verdade da Vida, trata sobre o estudo da vida cotidiana. E no que chamamos de orelha do livro, né, essa parte interna que consta do livro, ele tem um título que remete ao nosso estudo, que nos diz que nós podemos mudar nossa vida cotidiana conforme é o nosso desejo. Ele diz assim: você pode mudar a sua vida cotidiana conforme deseja. É importante a gente refletir sobre esta orientação, porque se nós não nos lembramos de que podemos mudar a nossa vida conforme o nosso desejo, nós também não vamos saber como é que nós podemos mudar nossa vida segundo o nosso desejo. E na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, no capítulo Homem, que fica na página 64, Deus diz: segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Aqui está, então, a primeira dica de como nós podemos mudar nossa vida cotidiana conforme o nosso desejo. Mudando na nossa postura mental. O que é mudar a postura mental? É rever quais são os nossos conceitos. O que nós entendemos sobre Deus? O que nós entendemos para não entendermos sobre Deus? O que nós entendemos sobre nós mesmos? E isto, no livro Revelações Divinas, na Revelação Divina do Novo Céu e da Nova Terra, na página 22, que fica esta revelação, Deus nos diz o seguinte: vê revelação divina de novo céu e nova terra. Isto significa dizer o seguinte, que até agora
Tudo o que nós viemos pensando a respeito de tudo precisa ser reavaliado. E para ajudar nessa reavaliação, Deus nos dá outra vez uma mãozinha. E ele diz assim: vê, já renovei o céu e a terra. Homem, retira a venda dos teus olhos. Deixe de pensar da forma como você até então vinha pensando. Reveja o seu funcionamento. E ao rever o seu funcionamento, você vai constatar o quão você tem de situações que podem ser corrigidas. Com uma simples mudança da tua atitude, da tua postura. E essa mudança, que geralmente são mudanças muito simples, mas que nos levam a um funcionamento de buscar dificultar essas mudanças simples, e elas acabam resultando em nossa vida naquilo que nós olhamos e não gostamos. É a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida, que nós olhamos e não gostamos, elas estão diretamente relacionadas à forma como nós pensamos. Então, se você olha para algo na sua vida que está ocorrendo e que você não gosta, muda a sua forma de pensar. Que ao mudar a sua forma de pensar, automaticamente os resultados a partir desta forma de pensar, desta mudança de pensamento, começam a ser outros. E aí você faz uma nova reavaliação. E agora? Mudei o meu jeito de pensar, estou obtendo novos resultados. Estes novos resultados me satisfazem? Me satisfazem. Você conclui que este novo formato de pensamento, então, é um formato para você correto. É muito simples. Mais adiante, Deus diz assim: se ele já renovou o céu e a terra, então ele diz: sou nova sabedoria, nova vida, novo universo, nova luz. Ele vem renovar a luz do nosso interior. Deus vem renovar a luz do nosso interior. E quando Deus se propõe a renovar a luz no nosso interior, é exatamente porque nós estamos solicitando para Deus essa renovação. Então não perca essa oportunidade. Não perca mais esta oportunidade que Deus está nos dando. Agarre de mãos firmes esta oportunidade e faça começar a funcionar em sua vida. Mais adiante ele diz assim: tu que está vertendo lágrimas de tristeza, olha para o alto e recebe minha luz. Tua tristeza será substituída por alegria. Toda vez que nós voltamos o nosso pensamento, toda vez que nós voltamos o nosso coração, toda vez que nós voltamos a nossa alma, o nosso eu interior para Deus, nós nos alegramos. E por conseguinte, tudo que não for compatível à alegria se afasta. É interessante porque nós não precisamos fazer esforço nenhum. Muitas vezes nós estamos deixando nossa vida ser tocada pelo pequeno eu. E é exatamente porque nós nos descuidamos e deixamos nossa vida ser tocada pelo pequeno eu, é que nós vamos nos entristecendo. Ele diz, né? Tu que está vertendo lágrimas de tristeza, olha para o alto e recebe minha luz. Verte lágrimas de tristeza porque se afasta de Deus. Deus é alegria. Se nós estivermos com Deus,
A nossa vida não pode ser triste. Aliás, a nossa vida não poderá manifestar tristeza. Mais adiante, Deus diz assim: não recuses meu auxílio. Nada posso fazer por quem não crê em mim. Deus está aguardando que a gente procure-o, para que ele possa nos ajudar. Isso é como se nós entrássemos em um ambiente e existissem pessoas para nos servir e nós não disséssemos a estas pessoas o que é que nós queremos. Elas vão ficar olhando para a gente, esperando que a gente diga a elas o que a gente quer. Se nós entramos no reino de Deus, é para nós falarmos para Deus o que é que a gente quer. Aí você diz, mas pretor, Deus já sabe o que a gente quer antes que a gente peça. E eu te pergunto, e você faz este conhecimento manifestar na sua vida? Quando nós oramos com Deus, é para nós fortalecermos-nos em Deus. Então não tem problema nenhum de nós verbalizarmos os nossos desejos. Muito pelo contrário. Ao verbalizarmos os nossos desejos, nós não estaremos pedindo absolutamente nada que Deus não saiba do que nós precisamos. Ele já criou e já nos deu. Nós estaremos, sim, lembrando-nos do que é que nós desejamos. E a conclusão é bastante interessante. Nós vamos perceber que os nossos desejos, quando atendidos, são os desejos de Deus. Daí o seja feita a vossa vontade. Daí Deus já saber o que nós precisamos antes de nós termos pedido. Aí se realiza a vontade de Deus por nosso intermédio. Deus se manifesta na terra ou Deus se manifesta onde nós, seres humanos, estamos? Através de nós. Por isso ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para que nós construíssemos, aonde nós estivermos, o reino dos céus de amor mútuo e cooperação. E aí nós vamos entender o que diz o título do nosso estudo, Transcenda a Crise, e depois, como segunda parte do estudo, o desemprego. Não existe crise. Não existe desemprego. Existe a postura mental que vê a crise e existe a postura mental que vê o desemprego. Nesta primeira parte, nós estamos estudando a postura mental que vê a crise. Estamos estudando para desfazer esta postura mental. Estamos estudando para entendermos como reconstruir uma nova postura mental que não vê a crise. Só vê o que Deus criou, que é o bem, o bom e o belo. Mais adiante, nesta revelação divina, Deus diz assim: não recuses o meu auxílio, pois nada posso fazer porque quem não crê em mim. Não recuse o meu auxílio, é Deus nos dizendo, não recuse o meu auxílio, pois nada posso fazer para quem não crê em mim. E aí você pode me dizer, mas eu acredito em Deus. Você acredita em Deus e faz manifestar a crise? Então você não acredita em Deus. E é importante nós compreendermos o significado do eu acredito em Deus. Porque a pergunta seguinte é simples.
quanto você acredita em Deus. Deus mesmo está nos dizendo aqui, não recuses meu auxílio. Como é que você recusa o auxílio? Você recusa o auxílio quando você não ora com Deus. E orar com Deus é todos os dias. No mínimo 2 vezes por dia. Nós aprendemos na Seichonoye que nós oramos com Deus no mínimo 2 vezes por dia para iluminar a mente. E usamos como prática o Shinsokan. O Shinsokan é a prática de unir-me a Deus. Se você não faz a prática do Shinsokan no mínimo 2 vezes por dia, no seu ambiente inconsciente você não crê em Deus. E não sou eu que estou dizendo, viu? É na própria revelação divina, de Novo Céu e Nova Terra, Deus diz assim: para aquele que crê em mim, senta-te em silêncio, concentra em mim tua mente e confia em mim. Eu te ensinei a prática denominada Shinsokan. Deves, pois, fazer essa meditação. E eu aqui quero fazer a pergunta que você responda para você. Se Deus está dizendo para nós sentarmos em silêncio, para concentrar nele nossa mente e confiar nele, e você não faz isso por quê? Porque você não confia em Deus. E o interessante e muito importante na Seichonoye é nós compreendermos as coisas. E aqui nós vamos fazer uma pausa para compreendermos por que é que, quando nós não fazemos o que Deus nos orienta na revelação divina de Novo Céu e Nova Terra, nós não fazemos porque não acreditamos. E eu vou mostrar para vocês o significado desta orientação. É preciso que nós entendamos que a gente funciona num ambiente de leis mentais. As leis mentais, elas se dividem em 2 grandes grupos: as leis mentais conscientes e as leis mentais inconscientes. Quando nós falamos que não fazemos Shinsokan, é porque nós não confiamos em Deus, nós estamos falando que nós não estamos cumprindo as leis mentais inconscientes, não as conscientes. Porque senão eu poderia dizer, bom, então eu sou um maluco. Se eu estudo o ensinamento, se eu estudo a verdade, e ainda digo que não acredito em Deus só porque eu não pratico Shinsokan, então eu sou maluco. Não, mas eu afirmo, para não dizer que sou maluco, então eu afirmo que pratico, que acredito em Deus, mesmo não praticando Shinsokan. E eu continuo dizendo para você, pelas leis mentais do inconsciente, você não acredita em Deus. E o que é importante é que a gente não se puna por esta conclusão. Muito pelo contrário. Cristo não nos disse que a verdade nos libertará? Então é preciso que a gente compreenda que, ao descobrir este funcionamento inadequado da lei mental no nosso inconsciente, é a oportunidade que a vida, que é Deus, está novamente nos dando para corrigir essa rota. E qual é a correção da rota? É retomarmos as nossas orações com Deus. É retomarmos a prática do Shinsokan. É fazer exatamente aquilo que Deus está nos dizendo na revelação divina de Novo Céu e Nova Terra. Senta-te em silêncio, concentra em mim a sua mente e confia em mim. Eu te ensinei a prática meditativa denominada Shinsokan. Pronto.
Não complique. Entendeu? Que quando nós não estamos praticando Shinsokan, não é no ambiente consciente. Nós sabemos a importância do Shinsokan, nós sabemos a importância da oração, mas no profundo do nosso inconsciente existem outras orientações, existem outras informações, existem outras crenças, que nós só vamos descobrindo-as na medida em que ela transfere-se do inconsciente para o consciente. E aí está esse momento em que nós nos lembramos de algumas coisas, que chamamos de intuição, de insight, de lembrança, de ideia, seja o nome que a gente queira dar para esse momento. Mas é um momento que, novamente, Deus está nos oportunizando, através das leis universais, nós resgatarmos uma situação que não está de acordo com o que nós entendemos ser correto, olharmos para a situação e tomarmos uma nova postura, uma nova posição. A vida, ela é muito simples. Nós precisamos mantê-la simples. Não podemos dificultar a simplicidade da vida que Deus criou. Nós aprendemos muito cedo aqui na Seichonoye que Seichonoye é um ensinamento derradeiro. E não é porque ele é melhor do que este ou melhor do que aquele. Não, é porque ele é exatamente, na essência, o que tem em todos os ensinamentos que Deus encaminhou a nós, seres humanos na Terra, por outros mensageiros. Por isto ser o ensinamento derradeiro. Ele é muito confortável, muito compreensível. Mais à frente, Deus nos diz: ai dos que não creem em mim e não me chamam. Tenho pena deles, mas não há como ajudá-los, pois as vibrações mentais de descrença, lembra sobre as leis mentais do inconsciente que nós falamos? Vibrações mentais de descrença das pessoas que não acreditam em Deus não sintonizam com as minhas vibrações mentais de salvação. Nós precisamos harmonizar as nossas vibrações mentais com as vibrações mentais com as vibrações mentais de Deus. As vibrações mentais de Deus são vibrações de salvação. As nossas são de descrença. É por isso que a oração não dá certo. É preciso que nós compreendamos que aquilo que está manifestado como crise é, de uma forma ou outra, uma oração errônea que nós estamos fazendo. Precisa corrigir a forma de orar. Porque você, ao corrigir a forma de orar, você está corrigindo a sua forma de pensar, que diretamente está cada vez mais manifestando a forma correta dos teus desejos. Isso é uma ação em escala. Você deseja algo, você pensa sobre algo, você verbaliza sobre o algo desejado e você age para ir em busca do que você inicialmente desejou. Se você deseja, que é uma vibração, coisas diferentes a que você gostaria de vê-las manifestadas, isso está em desarmonia, está em desequilíbrio, isso não se encaixa. Entendeu? No prefácio do livro A Verdade da Vida 7, então agora Mestre vai nos explicar como a gente pode e como a gente deve, utilizando da nossa postura mental, colocar em prática estas orações, esses dois pilares de orientações
que nós vimos na Sutra Sagrada Chuva de Néctar, a Verdade, na orelha do livro A Verdade da Vida e na Revelação Divina de Novo Céu e Nova Terra. Esses 3 pilares falam exatamente sobre o mesmo assunto, ok? Que é nós podermos mudar a nossa postura, a nossa vida cotidiana com a nossa mente. Então nós vamos aqui observar agora como é que o mestre orienta que nós façamos. Ele diz assim: a essência do homem, a imagem verdadeira da vida do ser humano, é constituída da mesma grandiosa força que criou o Sol, a Terra e a infinidade de corpos celestes. Aí a gente vê as pessoas olharem e dizerem para si mesmas: mas será que eu sou capaz de fazer tudo isso? Será que eu tenho mesmo essa força? Percebe? Mais uma vez, a lei mental inconsciente dizendo para você não acreditar nisto que agora você está lendo sobre a verdade, porque você não se vê dessa maneira? Aí eu te faria uma pergunta, entre parênteses. Como é que você quer modificar a sua postura mental se continuar insistindo na mesma direção que você vinha vindo? Precisa mudar. E a primeira mudança é você acreditar que você, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode ser outra coisa senão Deus. É Deus manifestado na forma humana. E você precisa, acreditando nisto, fortalecendo a sua fé nesta verdade, fazê-la manifestar na Terra como uma forma de cumprir a sua missão de, como filho de Deus, auxiliar Deus a construir na face da Terra o reino do céu de amor mútuo e cooperação. Como é que você ainda se predispõe a querer auxiliar Deus a construir na face da Terra o reino do céu de amor mútuo e cooperação, se duvida das coisas que Deus diz você ser, das coisas que nós duvidamos sermos que Deus nos diz? Nós não vamos ajudar Deus a construir absolutamente nada aqui na Terra. Concorda? Mais adiante, o mestre diz assim: dentro do homem se aloja a mesma força gigantesca que criou o universo. Quando o homem despertar para a existência dessa força gigantesca e eliminar seu complexo de inferioridade, bem como desatar as amarras da autoprisão resultante da consciência de culpa, conseguirá manifestar uma força extraordinária que ele jamais imaginou possuir. Esta força que criou o céu, que criou o sol, que criou a terra, que criou a infinidade de corpos celestes, está aqui em nós, deitada em berço esplêndido, enquanto nós não fizermos ela funcionar da maneira pela qual foi criada por Deus. É preciso que nós fortaleçamos a nossa fé. E ela só não é mais ou menos forte por desuso. Nós, de uma forma ou outra, dada essa correria do dia a dia, do mundo dos 5 sentidos, nós tendemos, no caminho, nós tendemos a passarmos a funcionar de acordo com as leis mentais. Essas não são as leis criadas por Deus. As leis criadas por Deus são as leis do universo. As leis mentais estão subordinadas às leis do universo. E nós, de uma forma ou outra, acabamos invertendo a sua ordem de importância. Daí, a nossa vida
ter se apresentado da maneira como ela está se apresentando. E veja bem, com tudo isso, ainda a humanidade deu um salto qualitativo na sua existência muito grande. Por uma rápida avaliação, você pegue, olhe para trás no seu tempo e veja 2000 anos atrás. Veja no tempo de Cristo como é que a humanidade funcionava e veja hoje, comparativamente. Estamos melhores ou não? Lógico que estamos melhores. O elevado mundo espiritual, que é quem rege o planeta e a nossa vida e que rege o universo, ele adianta na evolução, na expansão da consciência da humanidade de tempos em tempos. Nós estamos num momento agora de mudança de patamar. E quanto mais nós elevarmos a nossa vibração espiritual, com E maiúsculo, tanto mais nós faremos as leis mentais funcionarem. A lei mental é uma lei de causa e efeito. Você pensa coisa boa, acontecem coisas boas. O inverso disso também é verdadeiro. Você planta boas sementes, você tem boa colheita. Agora, o inverso da lei mental, ele deve servir para nós como norteador, não como castigador. E muitas vezes o homem faz exatamente isso. Eu não tenho jeito, eu não sou capaz. Sabe, esse monte de pensamento inadequado ao que Deus orienta. Mais adiante, o mestre diz assim, dentro do homem aloja-se a força que rege o universo e ele diz que tem expressado isso com as seguintes palavras: homem, filho de Deus, dotado de força infinita. Isso é uma das primeiras coisas que nós ouvimos quando nós adentramos o amplo lar do progredir infinito. Adentramos as portas deste amplo lar do progredir infinito. Você é filho de Deus, dotado de capacidade infinita. Muitas pessoas, quando adentram pela primeira vez a Seichonoye e ouvem esta verdade, se assustam. Por quê? Porque não estão habituados a ouvir isto. Estão habituados a ouvir outras coisas, menos a sua natureza divina. Enaltecemos a nossa natureza divina, de filhos de Deus. Portanto, somos homem, filhos de Deus, dotados de capacidade infinita. Mais adiante ele diz assim, a verdade de que o homem possui a força infinita, ou de que o homem é originariamente isento de pecado, não se manifestará como força, enquanto permanecer apenas como conhecimento teórico. Você está ouvindo aqui o que eu estou dizendo e está concordando com o que eu disse? Só vai fazer funcionar isto na sua vida se você colocar isso em prática. Então, mas como eu coloco isso em prática? Como que a gente falou? Shin Sokan é buscar a união com Deus. É através da oração, através do receber a luz de Deus, é que nós vamos descobrindo o caminho do progredir infinito. Aqui na Seichonoye existe uma máxima que o mestre nos traz de que nada aqui tem que ser assim. Nada. Nós aprendemos sobre a verdade. Agora, como a verdade funciona para cada um, é de cada um. Cada um de nós precisa praticá-la. Mais adiante ele diz assim, essa força se manifestará subitamente quando a verdade for gravada no fundo do subconsciente e se tornar convicção. É preciso ler repetidas vezes o livro A Verdade da Vida, assimilando a verdade nele contida, até que o conhecimento se torne convicção. É preciso ler diariamente, constantemente, repetidas vezes sobre a verdade. O efeito da leitura é o efeito da purificação do nosso ambiente mental.
Na medida que nós formos lendo sobre a verdade, na medida que nós lemos o livro A Verdade da Vida, a verdade nele contida vai reordenando os nossos pensamentos conscientes. E na medida em que nós renovamos, reordenamos para a vida de Deus os nossos pensamentos conscientes, a nossa mente vai corrigindo a nossa postura mental inconsciente. E se nós estamos corrigindo a nossa postura mental consciente, que corrige a nossa postura mental inconsciente para a luz, faremos manifestar a luz de Deus em nossa vida. Se a verdade não se manifesta concretamente no cotidiano, é porque não penetrou no subconsciente e não se tornou convicção. A verdade deve passar do conhecimento para a convicção e desta para a vivência. Do contrário, não se pode dizer que ela foi assimilada realmente. Conhecer a verdade na teoria é o mesmo que tomar conhecimento da existência de abundante água na represa. Apenas saber da existência de água não é suficiente para obtê-la. A gente precisa dar um jeito de captar a água que está na represa e botar dentro da nossa cozinha, dentro da nossa casa. Senão nós não teremos água dentro de casa, sabendo que existe água na represa. Você não fez absolutamente nada para trazer a água que está na represa para a sua casa. É preciso que você faça alguma coisa para que o que está aí dentro como a verdade, na tua vida, ela aflore. E para encerrarmos esta primeira parte do nosso estudo, o mestre diz assim: conscientize-se de que dentro de você existe a capacidade infinita à espera de que a use o quanto desejar. Aqueles que acreditam nisso e passam a usar realmente essa capacidade serão vitoriosos. Nós estamos num momento bastante singular da vida da humanidade. Né? Neste universo de quase 7,5 bilhões de seres humanos, nós temos 99,9% deste contingente de pessoas que estão passando ao largo desta situação que a Terra está passando. Passando ao largo impune. E por quê? E por que tem esse 0,00001% de pessoas que estão sendo atingidas por essa situação? Porque elas estão voltadas, a sua mente está voltada à construção e à criação dessa situação. O mestre já não nos trouxe a verdade sobre a inexistência da doença, sobre a inexistência do pecado, sobre a inexistência da morte? E por que é que você continua ainda insistentemente acreditando que a morte existe, que o pecado existe, que a doença existe? Sede conforme credes. Não foi assim que Cristo nos ensinou? O que você acredita ser, assim será. Aí depois você vai querer culpar o quê? Responsabilizar quem? Somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. Na página 219 da minha edição deste volume 7, Vida Cotidiana da Verdade da Vida, o mestre diz no item 17, ouça o abrir do céu e da terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para olhar, que olhe. O que significa este ouça o abrir do céu e da terra? Significa, faz sentido isto que nós viemos estudando até então? Que nós viemos relembrando até então?
Então faça isto funcionar na sua vida. Passe a caminhar na direção desta verdade, deste ensinamento, que é um ensinamento de Deus neste tempo, trazido neste Seitinoye. Não é ensinamento da Seitinoye. O ensinamento é de Deus. Mas Deus, neste tempo, escolheu este lar de progredir infinito, que é o significado da palavra Seitinoye. E resolveu, desta vez, nesta forma, diferente às demais, que até então outros mensageiros dos céus tinham trazido a verdade, fazer chegar até o nosso conhecimento através do mestre Masaharu Taniguchi. Simples. Então, ouça o abrir do céu e da terra. Este mundo em que vivemos surgiu a partir da criação. Deus disse, haja luz e a luz se fez. Essa força de dizer haja luz e a luz se fez, Deus pôs dentro da gente. Está no nosso DNA. A verdadeira natureza da nossa vida consiste nada mais, nada menos na força de criar, na capacidade de trabalhar. Realizar um trabalho, criar alguma coisa, produzir alguma coisa, isso é obra da vida, é obra de Deus. Em João, capítulo 5, versículo 17, Cristo disse, meu Pai trabalha até agora. Aí na hora, né, você vai pensar, puxa, mas lá não está escrito que Deus descansou no sétimo dia? Descansou sim, porque o que ele tinha para fazer ele já fez, criando-nos a sua imagem e semelhança e nos dizendo para irmos aonde nós fomos, para dar continuidade a essa obra da criação. E como Pai amoroso, ele simplesmente se colocou numa condição de dizer, se precisarem de mim, estou aqui. Aí a gente resolveu fazer tudo sobre o nosso pensamento, sobre o nosso jeitão. A gente vai lá, come a maçã, Deus diz, não come aquela fruta. Né? Alegórico, ok? Deus diz, não pratique o bem. Ele não disse não pratique o mal. Ele diz pratique o bem. A gente resolveu ver do outro lado da moeda o que tinha do bem. Aí a gente encontrou as coisas. E depois a gente não soube como é que saía daquele emaranhado que a gente se meteu. Aí surge Seitinoye para dizer como é que a gente pode sair desse emaranhado que a gente se meteu e a gente vai se dar conta de que, na verdade, isso a gente já sabe. Lógico que a gente já sabe. Deus, quando nos criou, incluindo esta informação de nós sabermos como é que sai do emaranhado, viu que é tudo muito bom. Seitinoye tem o papel de resgatar este conhecimento que nós já temos e fazer-nos lembrar que somos dotados de capacidade infinita. Aí nós transcendemos crise e percebemos que não existe desemprego. Deus não criou o ser humano, colocou-o em um determinado local, sem que não houvesse absolutamente nada para que ele fizesse. Ele não é inútil. Nós não somos seres inúteis. Nós somos seres úteis. Ah, bom, mas então por que eu não acho um emprego? Você está procurando um trabalho ou você está procurando um emprego? Quando você procurar fazer o trabalho que a ti compete, você encontra um emprego. Você não está encontrando emprego porque você está escolhendo não fazer o trabalho que a ti compete. O trabalho que a nós compete está diretamente relacionado ao nosso talento, que também Deus nos deu. Então faz o seguinte, descubra qual é o seu talento, que você vai entender que você encontrou um emprego. O emprego é um local onde você tem para empregar o seu talento, em colocar à disposição daquelas pessoas que beneficiem aquelas pessoas através do seu talento. Você está querendo vender o seu talento. Aí você não acha bastante locais assim, porque também tem um monte de outras pessoas buscando fazer a mesma coisa que você. Procure trabalhar em prol da humanidade.
em benefício do outro, em benefício do próximo, através do emprego do seu talento. Aí você vai ver o que você arruma de ocupação. No livro 8, da Verdade da Vida, e é interessante, né? Ele trata sobre a prática contemplativa. E num desses itens, na página 163, o mestre fala, para quem está procurando um emprego, ele diz assim, a primeira coisa que você deve fazer para conseguir emprego é crer, antes de mais nada, que o amor de Deus eterno o protege sempre, que a sabedoria de Deus eterno o orienta sempre e que Deus está se esforçando ao máximo para torná-lo rico. Deus está se esforçando ao máximo para torná-lo rico. Sabe o que está acontecendo porque você não está manifestando a riqueza de Deus? Você está atrapalhando Deus. Forte, né? Você é capaz de deixar Deus te ajudar a manifestar a riqueza? É uma questão de fé. E se você conseguir compreender o que venho dizendo até agora, esse problema também se resolverá. Ultimamente, como é que você está pensando sobre esse trabalho a ser desenvolvido? É nessa direção na qual a gente está falando? Se não é, corrija. Isso torna-se muito simples. O mestre diz assim, neste mundo não há ninguém que tenha nascido humano e não receba algum emprego de Deus. Se Deus fez o homem surgir na terra, foi para fazê-lo realizar algum trabalho, de modo que é absolutamente impossível que não haja emprego para ele. Ultimamente você veio pensando em trabalhar de acordo com a vontade de Deus, isto é, em ajudar os outros? É preciso reexaminar profundamente a sua alma. Não é que não haja onde trabalhar. O que lhe falta é a vontade de ajudar os outros. Olha só. A postura mental que nos permite observar como é que estamos pensando, esse é o grande diferencial na nossa vida. É preciso que nós tenhamos a autocrítica, porque é através dela que nós poderemos nos ajudar. O mestre diz assim, se você perdeu o emprego, faça um exame de si próprio. Ou está lhe faltando vontade de trabalhar pelos outros porque está se tornando egoísta, ou você já está diplomado no trabalho que executou até agora. E para lapidar o seu espírito, é necessário um novo trabalho. Você deixou um trabalho recentemente, ou você deixou algum trabalho? Faça esse exame do qual o mestre sugere. Você estava trabalhando ali, dedicando amor ao próximo? Amor ao trabalho? Ah, não, estava. Então, você foi diplomado naquele trabalho. Você está sendo preparado para ser encaminhado para um outro trabalho. Você foi diplomado, você está num novo patamar de trabalho na sua vida. Um outro ambiente para exercitar o seu talento de uma maneira mais aprimorada. Os trabalhos que beneficiam os outros jamais acabarão. Desde que a pessoa tenha vontade de trabalhar, não acontecerá algo tão absurdo como ficar desempregado. Acima de tudo, acredite que Deus é a evolução infinita e que por isso as profissões deste mundo são infinitas e evoluem infinitamente. Quanto você está se dedicando para o aperfeiçoamento do seu talento? Você tem estudado? Você tem melhorado o seu talento? Se tem, não se preocupe. Volte-se para Deus, busque em Deus a luz e que, quando menos você espera, manifestar-se-á a vontade de Deus
que é a sua vontade, de encontrar um ambiente onde você possa realizar, exercitar o seu talento. Queridos amigos, quero, desejando a todos felicidades, sugerir que vocês busquem nesta bibliografia que a gente acabou de utilizar para o estudo a orientação completa para que você manifeste em sua vida o reino dos céus de harmonia e de cooperação. Foi para isto que Deus nos criou. E é para isto que nós estamos aqui na Terra. Não é para sofrermos. Somos filhos de Deus e, como tal, somos herdeiros de Deus, somos ricos, somos prósperos, somos saudáveis. Deus nos criou para isso. Deus abençoe a todos e que Deus os proteja. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!